interessante algumas pessoas que gostam de ler salmos, porque diz que o salmo tem uma linguagem mais amável, né? Aí repudia algumas passagens bíblicas, porque segundo esses crentes românticos, são passagens agressivas. Mas veja o que o salmista está falando aqui. Veja o retrato que o salmista está apresentando do nosso Senhor Deus. E agora, do verso 14 e verso 16, ele apresenta o retrato da natureza do ímpio. Você vai ver que o salmista não é nada romântico. Ele vai dizer que o ímpio, a natureza do ímpio é constituída por iniquidade, por malícia, por mentira, por violência. Esses são os adjetivos usados pelo salmista para retratar a natureza do perverso. Então a visão do salmista em relação ao homem sem Deus é uma visão extremamente pessimista. E notem, essa não é a visão apenas do salmista. A Bíblia, de modo geral, apresenta o homem de uma forma pessimista. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz que pós-queda o coração do homem, todo o desígnio do coração do homem se tornou mau. Toda a ação humana pós-queda, por conta do seu coração, foi maculada pelo pecado, pela corrupção. Ou seja, o homem não é mau de vez em quando. Gênesis diz que o homem é continuamente mau. A maldade é permanente no seu coração. A corrupção do homem é uma condição permanente no homem pós-queda e no homem sem Deus. É por isso que Jesus diz no capítulo 15 de Mateus, que é do coração do homem que procede os maus desígnios: homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Todo tipo de pecado tem origem no coração humano. Esse é o retrato que a Bíblia traça do homem sem Deus: iniquidade, malícia, mentira e violência. É o que diz o salmista. Tudo isso flui do coração não regenerado. É por isso que eu não entendo o otimismo que algumas pessoas têm demonstrado em relação ao homem no momento atual. Eu vejo até crente dizendo que depois da pandemia, o homem não convertido vai ser mais solidário, vai ser mais amável. Só que a bem da verdade, meus irmãos, é que durante a pandemia eu tenho visto o homem revelando o que ele sempre foi depois da queda. Como eu posso acreditar que o mundo vai ser melhor depois da pandemia, quando durante a própria pandemia eu vejo as pessoas usando o caos para levar vantagem e lucrar? Basta você ir no supermercado que você vai entender o que eu estou falando. Como eu posso acreditar que o homem vai evoluir por causa de uma pandemia, quando eu vejo muitos desses homens usando de má fé para receber benefício do governo sem precisar, tirando o direito de quem realmente precisa da assistência? E pasmem, eu já vi crente fazendo isso. Então, na verdade, essa pandemia está revelando a natureza ímpia dos homens, inclusive de alguns crentes. No último sermão à noite eu preguei dizendo que Deus pode usar o sofrimento para tratar o coração do homem. Nesse sentido, é Deus operando no sofrimento. O problema é dizer que o sofrimento por si só, a parte de Deus, pode mudar a natureza ímpia dos homens. Acreditar nisso é acreditar que um fator externo pode mudar aquilo que faz parte da condição caída interna do homem. Acreditar nisso é negar o que a Bíblia diz a respeito do homem. Acreditar nisso é negar a eficácia do Evangelho e da cruz de Cristo. Acreditar que o mundo vai se tornar um lugar melhor por influência de um vírus, e não por causa do Evangelho, acreditar nessa falácia é dar razão a Satanás. No último domingo, o pastor Júnior publicou no boletim da igreja uma pastoral que rebate essa ideia otimista que muitos estão difundindo por aí em relação ao homem. Se a igreja abraçar esse discurso ufanista, que coloca o homem em uma posição onde ele não deve estar, o efeito da pandemia será o contrário, será o inverso, porque o homem se achará mais do que nunca autossuficiente. Se isso acontecer, parabéns.
Parabéns para Satanás, porque ele conseguiu inculcar na cabeça das pessoas que em tempos de calamidade o homem pode evoluir sem interferência divina. Então, para que Deus? Se durante o caos a igreja estava fechada e o mundo nem sentiu falta dela. Se durante o caos, sem interferência de Deus, o homem ficou mais solidário, ficou mais família, ficou mais humano, ficou menos ganancioso e passou a contentar-se com as coisas simples da vida. Nesse sentido, entre aspas, o coronavírus então está fazendo milagre. E eu tenho testemunhado alguns milagres do coronavírus. Recentemente, por exemplo, eu tenho visto abortistas, gente que defende assassinato de criança no ventre da mãe, lutando pela preservação da vida, defendendo a quarentena para preservar a humanidade. Olha que coisa bonita. Eu tenho visto comoção nacional pela preservação da vida humana em um país que nunca se importou com 60 mil homicídios que sempre foi registrado por ano no Brasil. De repente descobriram que a vida é mais importante que a economia e que ficar em casa é um ato de amor incontestável, um feito defendido somente por pessoas boas e altruístas. Esse discurso fabricado vai durar o quanto durar a comida na despensa. Quando acabar o mantimento, nós veremos qual é a real natureza do coração humano. Acreditar que o mundo vai se tornar um lugar melhor porque os homens evoluíram a parte de Deus, acreditar nisso é acreditar em um engodo de Satanás. Desde o jardim do Éden, o diabo tem inculcado na cabeça das pessoas que é possível viver em um mundo sem influência, sem interferência de Deus. É isso que o diabo quer que você acredite, em uma sociedade livre, autossuficiente, autônoma e de preferência com a igreja com as portas fechadas. Porque em uma sociedade que o homem evolui sem a influência de Deus, a pregação do evangelho se tornou obsoleta. Para que igreja? Para que Bíblia? Se o homem não é tão ruim quanto a Bíblia diz ser.